Pessoal, antes de tudo, antes das boas-vindas e tudo, eu só queria dizer que, além do profundo interesse por nossa ordem e pelo que ela representa, o que nós temos aqui, nos move aqui, acima de tudo, como sempre costumo dizer, é a alegria. Maçons, eu creio que entre nós, o elemento fundamental é a alegria da participação, do convívio, da fraternidade, mais acima de qualquer outra coisa. Porque esse é o nosso móvel. Nós nos reunimos em alegria, porque só um masoquista muito imbecil ia se reunir semanalmente para se aborrecer. Eu não conheço ninguém em sã consciência, em seu justo juízo, que vá se reunir para se aborrecer. O que eu estou propondo hoje para vocês é uma necessidade. Vocês lembram que quando o Patriarca Regente começou, ele falou em 3 coisas: maçonaria domiramita, maçonaria brasileira e maçonaria universal. Simplesmente porque, para nós, maçonaria não tem fronteiras. Apesar de muita gente achar que a fronteira é o muro da loja ou as paredes da potência. E não é isso. Então, vamos começar? Por favor. Seja bem-vindo, mocinha. Vocês desculpem, né? Bom, eu era aprendiz ainda. Não, perdão, eu era companheiro e meu irmão gêmeo, meu irmão querido, olhou para mim e disse assim: pô, João, estavam falando sobre pavimento mosaico, uma instrução de aprendiz, e ele disse: poxa, você já reparou que tudo que é negativo é representado pelo negro, tudo que é positivo pelo branco? Pô, será que é racismo? Podemos mudar? É melhor você ficar a postos. Gente, eu na hora me lembrei de uma coisa. Me lembrei de meus filhos, que tinham medo do escuro. Essa ideia do branco ou do claro ser positivo e do escuro ser negativo não tem nada a ver com racismo. Nada. Tem a ver com o medo primitivo do homem. Na escuridão escondem-se os terrores. Na claridade, ele consegue sobreviver porque ele vê os fatores de agressão. Tem alguma coisa aqui? Melhorou assim? Assim? Ok. Obrigado pela lição. Vamos mais adiante. Gente, no início, o que não era compreendido era simplesmente atribuído ao sobrenatural. Meu Deus do céu. Podem chamar do que quiserem, sobrenatural, karma, uma série de outras coisas. É natural que seja assim. Obrigado, Maurício. Uma das primeiras analogias foi realmente a analogia do ciclo de vida com o ciclo das estações. Então, bonito, então você atribui, na verdade, a primavera à infância, o verão à mocidade, a idade adulta é o outono e, finalmente, a velhice. Assim como o meu, né? É o inverno. Vamos adiante. Bom, as primeiras associações, nós vimos, elas despertaram o conhecimento e permitiram a sobrevivência. Esse mesmo ciclo, de certa forma, também foi colocado para a agricultura, que era essencial à sobrevivência humana. Só que aquilo que era mais ou menos intuitivo, de repente ganhou um aspecto racional. Por exemplo, disse Sócrates: prefiro o conhecimento à riqueza. A riqueza é efêmera, mas o conhecimento é permanente. O mais gozado é que os gregos dotaram esse conhecimento de uma aura até romântica, interessante. Vocês vejam, nós temos ali as 9 musas, todas elas dedicadas ao intelecto humano. Nós temos ali Calíope, é a poesia época. Na época se escrevia em tábuas enceradas, na época dos gregos, usava-se muito a tábua de cera e se escrevia com estilete. O registro da escrita foi um negócio terrível, nós vamos ver para diante.
E todas elas estão ali. Curiosamente, para um cara que desenha como eu, os gregos jamais puseram uma musa para representar a escultura, para representar a pintura ou o desenho. Não. Porque eles achavam que isso era ofício. E, de certa forma, eu até agradeço. Porque, realmente, por mais que a gente crie, as mãos, há imaginação, mas as mãos são necessárias. Muito bem. A gente tem que conhecer uma coisa, a gente tem que sentar e dizer o seguinte: olha, pessoal, o mundo ocidental, a nossa herança é grega. Quando vocês começam a pensar que os gregos, na verdade, eles chegaram a coisas, eles associaram a filosofia à matemática. O filósofo era um matemático. Por exemplo, tem a história famosa de Hipácia. Hipácia era filósofa e matemática grega, morreu estupidamente, apedrejada por um bando de fanáticos, mas toda a filosofia era associada à matemática, a números. Aí a gente começa a entrar, a receber também, que vem também Pitágoras, uma série de outras coisas, e você vê que os gregos resolviam equações biquadradas com gráficos. Imagine o cara, a cabeça desse pessoal era de tal ordem que nos espanta hoje, que a gente, para hoje está tudo garantido, vem tudo de bom, sabe, tranquilo para nós. Não era assim. O conhecimento foi terrível, foi difícil. Vocês vão ver agora uma prova disso. Isso importa a todos nós, maçons. Chegou para todos nós. Conhece-te a ti mesmo. Isso a gente ouve falar um monte de vezes. Mas, gente, conhece a ti mesmo não é só olhar para dentro. É comparar o que está dentro com o que está fora. É assim que funciona. Por exemplo, nós falamos nessa ideia de especulação. Especulação é uma coisa muito grata para todos nós maçons, né? Pelo menos é o que nós deveríamos estar fazendo, pensando, comparando. Olha só, Eratóstenes calculou a circunferência da Terra há mais de 2000 anos. Sabe? É interessante saber disso. Vocês querem ver uma coisa? Me permitam, eu vou mostrar por aqui mesmo. Acho que dá para todo mundo ver. Eu tenho um negócio aqui meio miserável. Já não sou tão dinossauro, viu? Olha só. Ele sabia que na época de solstício de verão, o Sol se fazia iluminado aqui bem no fundo do poço da cidade de Siena. E que, em Alexandria, ele deixava uma sombra com 7,2 graus. Os gregos tinham assumido esse conhecimento. E aí, sabendo a distância entre as duas cidades, ele calculou valor bem aproximado da circunferência terrestre. Vocês imaginem um grego situado, sem capaz de fazer coisa alguma, só conhecendo a Grécia e o Egito, e pouco mais do que isso. Naquela época, não é só a Terra que era redonda. Não. Ele não sabia só isso. Ele foi medir quanta terra, sabe? Ele foi aferir essa medição. Isso me espanta, honestamente. Mas acontece que o Império Romano caiu, sabe? E de repente nós ficamos à mercê, sabe, da cultura bárbara. Deixou-se construir em pedra, por exemplo, passou-se a construir em madeira, que era aquilo que os povos bárbaros conseguiam, e não é uma coisa assim muito retilínea, não, mas aos poucos a ciência e o conhecimento foi se restringindo aos mosteiros. Isso todos nós já aprendemos na escola. Maurício. A prática empírica, aí sim, quando o mundo voltou a construir em pedra, e isso era necessidade da igreja, as velhas técnicas gregas e romanas, somente romanas, elas foram preservadas, sabe? E foram redescobertas de alguma forma. Vamos lá. Mas, paralelamente, a velha cultura grega, ela foi preservada para o mundo ocidental pelos árabes. É gozado a gente pegar hoje, como está naquela parte ali, você vê, por exemplo, um texto árabe, e você tem ali a geometria grega, toda ela colocada. E isso foi passado para a Europa. A Europa se redescobriu graças aos árabes, por incrível que pareça. Bom, aí nós chegamos a uma grande revolução. A primeira indústria verdadeira que o mundo conheceu. Gutenberg. Vocês imaginem, um livro podia levar, às vezes, 10 anos para ser feito, à mão, manuscrito, custava, obviamente, uma fortuna, era um negócio terrível. Isso todo mundo sabe de Gutenberg. Mas eu quero chamar a atenção para um outro camarada.
aquele italiano que está ali, Aldo Manuzio. Aldo Manuzio foi um editor. Um editor, a importância dele é tão grande, tão grande, tão grande, que eu posso dizer que hoje a gente escreve em caracteres romanos, fáceis de ler. Alguém já tentou ler um texto em alemão, em gótico? É bonito na tampa assim, no topo do diploma, é maravilhoso. Mas lê o gótico para ver como é que é bom para tosse. Então esse Aldo Manuzio, através da imprensa, muita coisa foi codificada e a comunicação humana deu um salto não só por causa dos livros dele, mas porque os livros dele ensinaram inclusive a escrever e pontuar. As edições dele, vocês têm ouvido? Gente, isso aqui que tem essa cara moderna aqui, essa é uma edição do século XVI. 14 e 16. Aliás, século XVI mesmo. É um negócio assim impressionante. Impressionante, você olha para aquilo assim, como é que pode alguém ter esse senso estético, essa maneira de escrever? Até o ponto final e a vírgula foram codificados por eles. Vamos adiante, mano. Muito bem. Só que aí acontece uma coisa, o conhecimento, agora, dispondo da imprensa, ele começa a quebrar paradigmas. Ele começa a mostrar uma outra coisa. Aí você tem 4 figuras bem representativas aqui. Leonardo, Galileu, Copérnico e Newton. Gente, o mundo deu um salto. E o mais gozado, para que vocês vejam que nada é revolucionário, é devagar, é paulatino. Ele vai para frente, vem para trás, anda, volta. Nada na vida é garantida. Nada é garantido. Eu sei que, por incrível que pareça, aquele moço ali, ó, a predileção dele era fazer horóscopo. Mas foi ele o camarada que descobriu, deixou o nome dele cravado em um monte de ciências. E naquele período transcendental, quem gosta de alquimia e esoterismo pode se divertir sabendo que a coisa mais divertida para Newton era fazer horóscopos. Copérnico também, Kepler também. E naquele momento, a velha astrologia estava começando a evoluir para uma coisa um pouco mais prática chamada astronomia, né? Vamos adiante, Maurício. Bem, acontece que tem uma outra coisa, um outro ponto que é necessário. Não é só do conhecimento, é do hábito civil. Vocês vejam, por exemplo, ali, ó, os saxões já tinham, e todo tribal tem isso, era um conselho de nobres que já tinham na Inglaterra. Estou mostrando essa parte, fixando na Inglaterra, porque é importante. De repente, aparece um documento que foi único e original. É um documento que dizia que ninguém estava acima da lei, a Magna Carta. Esse documento é fundamental para a nossa vida e, por acaso, aconteceu tudo aqui. Tá? E ali também, no século XIII, nós já tínhamos um parlamento estabelecido na Inglaterra. Não exatamente como hoje. Como posso dizer para vocês, que a própria ideia do grão-mestrado hoje é uma ideia nova. No tempo de Christopher Wren não era assim, era diferente. Muito bem. E aí, esses conceitos, mistura a imprensa, mistura aquele lugar que estava adotando e recebendo gente nova, começou a juntar coisas diferentes. Por exemplo, Thomas More. Vocês repetem, observem só. Cada uma dessas coisas aqui mostra, essas 3 primeiras mostram Fiz alguma coisa que não devia ter feito. Isso aí. Vejam só, Thomas More criou algo que todos nós já ouvimos falar, utopia. Poxa, utopia é um lugar ideal. E Francis Bacon faz o mesmo com a Nova Atlantis. Aí vem o John Milton e tem um outro conceito, vale a pena ler isso. Sabe, pela razão, o indivíduo é capaz de distinguir o certo do errado, o bom do ruim. Para exercer seu julgamento, deve ter acesso ilimitado às ideias de seus semelhantes. Esse é um ponto fundamental para nós. O maçom não pode ser, de modo algum, um cara limitado ou preconceituoso. A educação do preconceito, ela é fundamental na nossa própria educação. Maurício. Muito bem. Aconteceu uma coisa gozada. Em 1660, a velha dinastia escocesa retornou ao trono, depois de um período de 15 anos de república na Inglaterra.
E ela retornou, e retornou com uma condição. O rei, na verdade, ele não era o poder absoluto, nem estava no trono por direito divino. O rei, na verdade, ele estava no trono por consentimento do povo, consentimento do parlamento. É uma ideia nova, não tinha nada parecido. Há outros que já, mas lá ela adquiriu um fator assim visível, muito visível. E ao mesmo tempo, logo depois que ele, em 1665, 1666, houve uma epidemia de peste bubônica terrível em Londres, que era uma grande favela, e ao mesmo tempo um baita do incêndio. Esse incêndio, eu diria, tem uma certa semelhança com a Fênix, porque duas coisas nasceram desse incêndio. Primeiro, bom, antes vou dizer que o incêndio matou os ratos e acabou com a praga. Mas, fora dessa vantagem, digamos assim, nasceu ali também, nasceram duas instituições. A primeira delas, a Royal Society, a primeira sociedade científica, tá? Aquela que lançou as bases da investigação moderna. E, do lado, também nasceu uma certa instituição a que todos nós estamos acostumados, pelo menos numa forma já reconhecível como, digamos, um local de troca de ideias. E então, já que o berço era o mesmo, praticamente, houve uma certa associação. Foi muito conveniente usar aquela ideia. Tá ok. Aquela ideia da construção e fazer uma analogia. Não que isso fosse original, não nasceu só aí, já era anterior também. Mas ali ela tomou força. E é bom lembrar que os que estavam aqueles que estavam nas duas associações, muitos deles tinham nas mãos praticamente todo o conhecimento humano. É importante. Imaginem vocês que você tem um grupo de pessoas altamente eruditas e que tinham nas mãos uma visão completa do conhecimento naquele momento. Tá? Isso nos ajudou bastante. A profissão de maçom ganhou um novo status, não só pela necessidade prática da construção, mas também pelo status que a arte de construir havia ganhado de volta. Muito bem. Tem uma outra coisa. Se vocês perguntarem hoje para a garotada qual teria sido a grande divisão entre pré-história e história, eles não vão dizer que foi o advento da escrita. Provavelmente eles vão dizer que foi o advento do celular e do Facebook. Cada geração tem a sua maneira de ser. E eu diria só a vocês o seguinte: as comunicações na época andavam tão rápidas quanto as patas do cavalo. Então, naquele momento, as tavernas, as casas de café, tinham uma importância fora do comum, e entre elas as associações. E no meio de tudo isso, nas tavernas e casas e estalagens, tinha um pessoal que se reunia a portas fechadas também fazendo parte disso. Um pouco depois aparece uma grande sacada, um negócio feito completamente diferente. Vocês veem que, de repente, alguns sábios resolveram dividir, fazer o progresso da humanidade com a divisão daquilo que eles sabiam. Vamos juntar numa grande obra alguma coisa que permita às pessoas evoluírem. Gozado, um pouco estranhamente parecido conosco, em que nós sabemos que não é a maçonaria que melhora o mundo. A maçonaria melhora o homem, para que o homem possa melhorar o mundo. Mas ele faz isso através da comparação, faz através de uma série de troca de ideias. E aí, esse livro foi fundamental e gozado. Nós, maçons, fomos fundamentais como vetores dessa teoria chamada iluminismo. Esse iluminismo gerou toda
Todo mundo fala em Revolução Francesa. Agora eu pergunto, o que ficou da Revolução Francesa? O Código de Napoleão? A ideia de liberdade? Mas tem uma diferença. Anos antes disso, se fundou a Primeira República, baseada em preceitos maçônicos. E essa república está aí até hoje. Quer a gente queira, quer não, eles estão aí até hoje, com um sistema que sai ano, entra ano, sai presidente, entra presidente, que a gente gosta, que a gente não gosta. Aliás, dizem até que o mundo inteiro devia votar na eleição deles, né? Mas eles permanecem, mais ou menos como maçonaria. Se vocês repararem, nós também somos cíclicos, nós também evoluímos. A gente passa por fases, umas boas, outras nem tão tanto, e assim funciona. E esse experimento é rigorosamente um experimento maçônico. Eu costumo dizer, nós sempre falamos muito em liberdade, igualdade e fraternidade. O Kênio Ismail, jovem ainda, mas ele tem um trabalho muito bom em que ele fala da diferença entre esse slogan, que veio pretensamente da Revolução, e aquilo que a maçonaria saxônica usa. A trilogia para os saxões é diferente. Ela é fraternidade, amparo e verdade. Define bem aquilo que nós somos, essas três coisas. Porque liberdade, igualdade e fraternidade, ele é um pouco fluido, a gente não consegue entender. Mas quando você fala em fraternidade, amparo e verdade, é mais prático, é mais, sabe? Eu queria só dizer para vocês o seguinte, esses slides, não se preocupem, esses slides eu vou deixar disponibilizado no Excelso Conselho. Vocês podem pedir ao Excelso Conselho que, estou certo, patriarca? Fica à vontade, o slide é seu. Tá. Deixa eu aproveitar e fazer isso logo. Vamos fazer isso de uma vez? Todo seu. Sabá. Vamos adiante. Bem, do mesmo jeito que você tem diversas denominações religiosas, você também tem maçonaria, diversas. Um autor mexicano chamado Manuel Carneiros, ele fez este quadro que eu ilustrei para ele. Só para vocês terem uma ideia, observem só. Nós estamos exatamente... Onde é que nós estamos aqui? Rito... aqui estamos. Está vendo? Essas são as nossas raízes aqui. Esse quadro é um negócio fantástico. Esse sujeito, ele é de uma paciência de Jó. Ele fez as pesquisas dele querendo saber o que originou o quê. E chegou a esse ponto. Há controvérsias, a gente que acha coisa melhor do que outra, não sei o quê, mas basicamente isso aqui resume os ritos que nós temos hoje. Bem, o Brasil hoje em dia então chegou a uma posição muito gostosa. Nós temos aqui hoje 7 ritos consolidados. O Brasil começou da Miramita, moderno depois, recebeu o escocês, recebeu o rito inglês moderno, o Schroeder, recebeu o rito brasileiro e hoje o rito de York. Ainda há o escocês retificado que ainda não está totalmente consolidado. A gente tem que esperar um pouco mais. Maçonaria nem tudo é muito rápido. Mas essa é a situação do Brasil hoje. Hoje nós somos isso que está aí. Muito bem. Obrigado, filho. Vamos adiante? Bom, a posição, eu queria falar com vocês agora da posição do Brasil. Ela é tão importante, que eu não sei, talvez o William possa falar para mim sobre isso melhor do que eu, que ele conhece mais do que eu. O Brasil tem uma situação em termos de pluralidade de ritos, o Brasil tem uma posição única mesmo. Esse Grand College of Rites, ele é nada mais do que uma organização que se destina a estudar ritos que não estejam inativos ou que estejam extintos. E o mais gozado é que nós estamos lá. O rito da Miramita está lá. E eles ficam surpresos em ver que o rito da Miramita existe no Brasil. É um negócio fantástico para eles. Eles têm 2 só. Eles só têm 2 ritos que eles professam de verdade.
Eles só faziam os conceitos do York. E de repente, em um lugar, aquilo que ele já sabe. É mais ou menos como um arqueólogo, né? Descobriu alguma coisa que ele achava que estava extinta e achou um dinossauro na esquina. Mais ou menos isso. Muito bem. Nós temos, então, voltamos àquele slide inicial, e que nós temos, na verdade, 350 anos de origem comum. Nós e a Royal Society. São duas organizações de especulação, de descoberta, de diálogo. E é isso que nós devemos ser. Uma das melhores frases que eu já vi sobre maçonaria é desse inglês chamado Richard Sandbach. A maçonaria não torna os homens bons, ela torna os homens bons melhores. Significa, nós todos sabemos que temos sindicância. Teoricamente, os maus não deveriam entrar. É exceções. Mas os maus não deveriam entrar. Mas acontece. Não vou falar dos maus, prometo. Então, isso diz o que nós somos. Pensadores, especuladores, gente que troca experiências, mas que entre nós não sobrevivem os dons da verdade. Vejam bem, chegamos a esse ponto aqui, segunda maior maçonaria do mundo, mais de 200 mil maçons regulares, mas não adianta ser massa. Não adianta. O que nós estamos fazendo aqui hoje é só fofar a terra. Há um mundo aí fora para a gente aprender, mesmo em maçonaria. Maçonaria é um universo riquíssimo. Riquíssimo. Se a gente se der o trabalho de pesquisar. Não há substituto para o conhecimento. Vamos adiante, irmão? Mais uma? Muito bem. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Leia isso daí. Estou certo, Xavier? Estou certo, Pedro? Curi? Vamos adiante? Mais umzinho? Mais umzinho? Pois é, pessoal. Eu creio que a melhor resposta que a gente pode dar como detentores do rito, escrote uísque, exatamente isso. Gostei de ouvir o detalhe, né? Então, gente, eu queria só dizer para vocês o seguinte: cada um de nós tem que ter consciência como maçons de determinadas coisas, como, por exemplo, a nossa origem, o nosso conhecimento, o nosso relacionamento e, principalmente, os nossos princípios. Vocês viram esse caminho mostrado de uma forma meio canhestra, mas que o que eu queria dizer no final dessa palestra é que, Deus do céu, há um acervo imenso de ideias, de fatos, de personagens, de relações dentro da história maçônica. Mas é imenso. A gente pode falar de epopeias. Cada um de nós aqui já viveu sua própria epopeia. Eu posso dar para vocês alguns exemplos aqui. Curi, Romai, William, Xavier. Cada um de nós com sua história de vida. Cada um de nós aqui hoje, como vocês. Para quê? Que fazem maçons numa tarde de sábado, a não ser em nome da alegria, em nome daquilo que nos torna comum a iniciação? Claro que sim. Como é que a gente vai lutar? O que nos levaria a lutar se não fosse a certeza de estarmos entre irmãos? A certeza de que aquilo que a gente está fazendo vale a pena. Vale ou não vale?